Bom dia, bom dia, bom dia! A você que está assistindo de noite, boa noite. Você que está assistindo de manhã, uma boa manhã, um bom trabalho para você. Você que está assistindo à tarde, boa tarde. E eu estou feliz mais uma vez de estar aqui com vocês, graças ao nosso bom Jesus, que nos concedeu mais uma vez este dia maravilhoso, essa tarde ensolarada que, que Deus nos concedeu. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Graças a Deus, estamos aqui com saúde, graças ao Senhor Jesus. Você que está aí no hospital ou num colégio ou dentro de um carro, está sem o carro, vamos fazer uma breve oração e, e dar início a um sermão muito simples, mas eficaz. Você que está aí na rua ou em algum lugar, seja bem-vindo a meditar comigo. Senhor, hoje agradecemos por mais um dia e temos a alegria em dizer que o Senhor é muito mais do que bem-vindo em nossas vidas. Pai, toma esta pessoa que está acamada, enferma, doente ou está com algum problema emocional, sentimental ou físico, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa visitar esta pessoa. Se necessário, Senhor, usa-me para visitar esta pessoa, para levar uma palavra de sabedoria. Dai-nos forças nos dias de hoje, porque estamos nos princípios das dores e sabemos que precisamos de Ti mais do que nunca. Precisamos do Teu Espírito Santo, mas como um bom pregador, como um bom profeta, como um bom sacerdote, como um bom rei que o Senhor é, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos julgue conforme os nossos atos e nos abençoe conforme as nossas benevolências. Ó Pai, que o Senhor possa perdoar as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, assim como diz na oração do Pai Nosso. Ó Pai, toma essa pessoa agora que está no trânsito, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-la poderosamente, em o nome de Jesus. Abençoá-la, Senhor, para que não aconteça um acidente com ela, e nem com os seus parentes, e nem com seu vizinho ao lado. Toma esta dona de casa, Senhor, que ela venha ser mais do que bem-aventurada. Tira todo o espírito maligno de acidente. Ó Pai, toma esta pessoa agora que está na faculdade, ou na escola, ou no primário. Meu Deus, toma essas criancinhas em tuas mãos, toma esses adolescentes em tuas mãos, toma estes jovens em tuas mãos, que eles venham ser bem preparados para o futuro. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar este ancião, este sacerdote da casa, que o Senhor venha lhe dar sabedoria e condições de manter o lar. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, abençoando este homem e esta mulher, pai e mãe de família. Que o Senhor venha abençoá-los poderosamente em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e obrigado, Jesus. Aleluia. Bom, eu vou ler aqui em Timóteo, 1 Timóteo, uma palavra muito gloriosa que o Senhor me concedeu. E logo em seguida estaremos lendo o livro de Atos. No capítulo 1 de 1 Timóteo, no versículo 12, vai nos afirmar
que Paulo ele declara aos judeus mais ortodoxos que ele é grato pela chamada de Cristo e eles queriam matar Paulo por se rebelar contra a política dos sacerdotes do templo e seguir a doutrina de Cristo. Ou seja, ele estava saindo dos padrões que ele foi ensinado, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos professores mais conceituados da época. Era como estudar numa faculdade de Harvard, ou estudar na PUC, ou estudar no Senai, numa das melhores faculdades da atualidade. E, não do nada, eu ia dizer do nada, mas não, ele foi chamado por Cristo e ele recebeu esta chamada e, e, e ele aceitou essa chamada sem saber o que ele iria passar. Só que ele foi sim, e foi com muita honraria a receber essa chamada. A receber essa chamada obedecendo a Cristo em tudo que ele podia fazer até guardar a fé, encerrar a carreira e combater o bom combate. Bom, aqui está escrito assim no versículo 12 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu força e me considerou fiel e designou-me para o ministério. Aqui, Paulo está declarando que ele é grato e fiel por ter sido chamado por Cristo para ser designado a um chamado. Logo, logo vamos falar qual chamado é esse. Um chamado muito gratificante para nós que não somos judeus. Graças a Paulo temos esse evangelho que foi designado por Cristo. Vamos continuar no 13. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor, insolente, contudo ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade. Ou seja, ele não tinha a ideia de que o Cristo que ele estava perseguindo, os evangélicos que estavam seguindo, os cristãos da época que eles estavam seguindo, eles eram realmente o seguidor do Filho de Deus, o seguidor do próprio Cristo. Os seguidores do próprio Cristo foram lançados nas prisões, foram lançados nas arenas para ser devorados por animais ferozes. E como aconteceu no Egito, quando antes de Moisés, ou na época de Moisés, ele nasceu e logo deu um decreto, o faraó deu um decreto para que fosse lançado no rio Nilo, onde havia muitos crocodilos, para que nenhum libertador fosse nascido. Aí Joquebede, a mãe de Moisés, escondeu Moisés num cesto de junco. O interessante aqui é que o rio Nilo ele sobe.
Ou seja, o, a casa, o palácio de Faraó está aqui em cima. E os egípcios, eles estavam em Mênfis, que era abaixo do palácio. Então, como o cesto ia subir até o palácio para que a filha de Potifar encontrasse Moisés? Então, existe aí um mistério guardado, porque Moisés foi encontrado pela filha de Potifar no rio Nilo sem nenhum arranhão, sem sem nenhum tipo de escoriação, hematomas, tirado das águas. Ela diz: este é Moisés tirado das águas. Assim como Paulo, Jesus o encontrou perseguindo os cristãos da época. E quando ele está indo para Damasco, ele se depara com uma luz radiante, mais brilhante que o sol. E ele cai do cavalo e Jesus diz: Saulo, Saulo, ele repete 2 vezes: por que me persegues? Aí Paulo, trêmulo, cego e com medo, diz: quem é, Senhor? Quem és tu? E, ele disse: eu sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Eu sou o Senhor Jesus a quem tu está perseguindo. Ou seja, aqui encontramos o socorro de Deus. Aquele que estava com carta para matar, para prender os evangélicos de Damasco. Jesus se colocou na frente e disse: pera aí, agora é comigo. Oh, aleluia. Aí Jesus se põe na frente de Paulo e Paulo fala com Paulo: Paulo, por que me persegues? Você não está perseguindo meus filhos, não. Você está me perseguindo. Paulo, o que você está fazendo, Paulo? Paulo, tu és inteligente. Isso eu estou conjecturando. Estou colocando em minhas palavras. Paulo, Paulo, por que me persegues? Você não está perseguindo os meus filhos, não. Você está perseguindo a minha existência na terra, o meu testemunho na terra. Paulo, olha o que você está fazendo. Você é muito inteligente. Você conhece das leis. Você conhece dos pergaminhos, que na época não era Bíblia. Na época não tínhamos Bíblia. Na época eles não tinham Bíblia. Eram os pergaminhos, uns rolos, onde era feito de papiro. E eles desenrolavam assim e liam o papiro. E eu quero ler aqui sobre um homem que não tem explicação. Ele obedeceu em tudo até a morte. Ele foi até o último suspiro por Cristo. Lembra de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas também disse a Jesus: Jesus, eu te amo 3 vezes. Aí que Jesus responde para ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E o que Pedro fez? Foi até o fim, foi até a última consequência, e foi pendurado na cruz de cabeça para baixo, porque ele dizia: não sou merecedor de ser pendurado do mesmo jeito que Cristo foi morto. Mas só que Jesus Cristo não está morto. Aleluia! E Jesus Cristo, ele vive. E você pode ter fé que sobre as costas dele, ele levou todo o castigo que nos traz a paz. Todo o castigo que ele sofreu nas costas, nas mãos, nos pés, no seu lado.
Ele foi a ovelha que nos conduz ao arrependimento, a expiação que a lei de Moisés exigia para nós pecadores. Bom, vamos continuar o 14. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? E a graça do Senhor que transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler o estudo da King James, que fala sobre este versículo 14, que diz assim: Paulo é uma demonstração evidente do amor e a misericórdia de Deus para de Deus que pode transformar o mais vil dos homens, um santo para a sua glória. Vamos ler de novo? Paulo é demonstração evidente do amor e misericórdia de Deus que pode transformar o mais vil dos homens num santo para a sua glória. Ou seja, Paulo, de pecador, ele foi transformado num santo. Mas, continuando aqui, você vai entender. O 15. Esta declaração é fiel. É Paulo dizendo. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. De a plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O 16. Todavia, por este motivo, me foi concedida a misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me transformasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. O 17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que interessante. Olha que interessante. O pior dos pecadores. E Paulo foi um santo. Alguns consideram Paulo como o São Paulo, que pregou a palavra para o mundo. E ele foi uma das testemunhas, não ocular de Cristo, que ele não viu Jesus como homem, mas viu Jesus transfigurado em glória no seu chamado, quando caiu do cavalo. E ali ele recebeu uma missão. Que missão é essa? A missão de pregar para os gentios. Vamos ser breve? A missão de pregar para nós. A missão de pregar para os que não são judeus. Houve uma discussão entre Pedro e Paulo para entenderem que o evangelho é para todos os pecadores. Pedro defendia a crença de que o evangelho de Cristo era só para os judeus. A salvação era só para os judeus. E graças a Paulo recebeu o chamado de Cristo para pregar para os gentios. Diz a palavra que Paulo disse assim: já que os judeus não querem me aceitar, pregar para eles, eu vou ministrar para quem quer ouvir. Eu vou ministrar para os gentios. E é o que acontece em Atos.
e sei de minha testemunha tanto em Jerusalém como Samaria e os confins da terra. E ele foi até os confins da terra pregar, aonde ele pôde ir de navio, de barco, porque naquela época não existia avião, não existia barcos mais sofisticados, não existia navio, não existia cruzeiros transatlânticos. E Paulo prega para os gentios, os serefenícios, aquela área ali foi pregoada para ele, por ele, perdão, foi apregoada por eles ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel ali, foi pregada para eles. Foi pregando tanto para os gentios quanto para os judeus, e tanto também para os samaritanos. Os samaritanos receberam a palavra e Pedro concordou com isso, também começou a pregar para os samaritanos, para os gentios, e essa discussão foi encerrada ali. E aqui no versículo 8 do capítulo 1 de 1 Timóteo vai nos dizer assim: sabemos todavia que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. Aí entra o X da questão. Se usamos a lei para o bem, sim, é uma forma adequada. Se usamos a lei para o mal, não é uma forma adequada. Bom, por exemplo, a mulher que foi pega em adultério. Jesus Cristo ali, ele estava orando, ele estava pregando para uma multidão, e os sacerdotes, os levitas, os saduceus, os fariseus, jogaram esta mulher pega em adultério na frente de Jesus e disse: Jesus, a lei manda que a gente apedreje essa mulher porque ela foi pega em adultério. E Jesus Cristo não respondeu nada. Ele só abaixou, escreveu na areia, logo se ergueu de novo e disse uma palavra que me marca até hoje. Me marca até hoje. Quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem de vós nunca pecou, atire a primeira pedra. Se eles atirassem a pedra, os outros podiam atirar neles também. Porque se eu declarar que eu não sou pecador, eu sou digno de blasfêmia. Porque só um que não pecou. E eu posso provar que Salomão disse no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que não há um sequer justo na terra que jamais faça o bem e sem pecar. Que faça o bem jamais sem pecar. Olha que interessante. E isso nos traz uma admoestação, porque a lei é boa. Não a lei de Moisés, a lei de Cristo, que é amar o seu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou o que você faz, Jesus conhece o seu interior tão bem. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. E isso é interessante porque o 9. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos. Se você se acha justo, então a lei não é para você.
A lei não é para o justo, não foi feita para o justo, mas para os transgressores. Finalizo aqui. Transgressores. Para os transgressores. No capítulo 9 de Atos, vai nos declarar assim, no versículo 4. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegue? No 5. Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deveis realizar. Jesus cheiroso, Jesus é lindo. Ele não julgou Paulo, ele não matou Paulo, ele não maltratou Paulo. Ele primeiro cegou Paulo. Isso não é maltratar. Ele cegou Paulo com aquela luz intensa, porque ninguém consegue olhar diretamente para Jesus na forma glorificada que ele tem. Ele cegou Paulo e pela mão de Barnabé ele curou Paulo. E tá escrito aqui, ó, deveis realizar. Pois lá no 6, no verso B, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Alguém. Agora vem no 15 comigo. Porém, o Senhor ordenou-lhe, o próprio Senhor, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. Isso é Jesus Cristo falando para Barnabé, a fim de levar o meu nome diante dos gentios. E seus reis. Olha só, os gentios e os reis. E perante o povo de Israel, até os judeus, ele pregou para mendigo, ele pregou para sacerdote, ele pregou para reis, ele pregou para paralítico, ele curou, ele foi picado por uma cobra, operando o dom de maravilhas, que ele não foi morto pela picada da cobra venenosa, porque todo mundo achava que ele ia morrer, mas não morreu. Olha que interessante. E no 16 diz assim: revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Olha que interessante. Você está sofrendo? É por causa do nome de Jesus. Jesus, ele te chama. E ele te escolhe para um chamado. Mas não se engane, não será um mar de rosa, não será um mar calmo. Mar é calma, não se faz um marinheiro forte. Então, não sei se você já viu aqueles navios enfrentando tempestades fortes. Depois você vê no TikTok aquelas ondas subindo e descendo, o barco fazendo e entrando dentro da onda, a onda passando por tudo, jogando containers dentro do mar, aqueles navios enormes e os marinheiros lá se segurando. E tem que ser forte para segurar, porque as ondas é brava, mas eles enfrentam. Assim é um marinheiro forte.
E Paulo foi esse marinheiro forte. Enfrentou tempestade, o barco quebrou, foram parar numa ilha, ele pegou lenha, foi mordido de cobra, foi preso, foi julgado, até que ele pregou o evangelho de dentro da cadeia. Olha que interessante. Foi uma hora que ele foi preso por como eu posso dizer, doméstico, uma prisão domiciliar. Isso, essa é a palavra, uma prisão domiciliar, onde ele tinha que ficar ali dentro, não podia sair. Ele era cidadão romano e também cidadão judeu. Ele tinha duas cidadanias. Então eles não podiam fazer nada com Paulo. Até que chegou um dia em que eles o condenou à morte. E cortaram-lhe a cabeça e o sepultaram. Bom, mas ele pregou o bom evangelho. Somos gratos a Cristo. Eu sou grato a Cristo. Sou grato a Paulo. Sou grato aos missionários dos santos da igreja, dos santos dos últimos dias. Sou grato ao meu pastor, meu pai na fé, pastor Braulio Gil. Sou grato aos meus professores, como Adalto, a Carla. Eu sou grato a minha mãe na fé e professora, aquela que é durona, é firme na rocha, que é a pastora Diane. São homens e mulheres que me espelham a pregar o evangelho de uma forma que me gratifica e que Deus possa falar através de mim para cada um de vocês. Por quê? Porque vocês merecem receber a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. A mensagem que Paulo pregou, é que a lei é boa, mas temos que usá-la de forma adequada. E sermos gratos. Sermos gratos por pregar o evangelho, isso nos traz alegria. Também ao muito conhecer, tem os seus devaneios, tem suas dores, tem seus afagos, tem os seus momentos de tristeza, de dor, mas como eu disse, o evangelho não é para qualquer um. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Cristo. Então eu gostaria de informar a vocês que o evangelho de Cristo é a melhor coisa do mundo. Somos capazes de pregar o evangelho, sim. Mesmo que você mande um bom dia, Jesus chama. Bom dia, hoje o seu dia vai ser abençoado. Bom dia, o seu nome está escrito no livro da vida, eu declaro. Então seja abençoado. Seja mais um pregador do evangelho. Você é mais do que bem-aventurado, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de encerrar agora com um hino que me veio à cabeça aqui agora. Eu nem ia cantar o hino, eu ia orar, mas esse hino veio à minha mente. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou.
que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que não estou só se fraco eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Que Jesus possa te abençoar. Gostaria de encerrar com uma oração. Feche seus olhos e medite comigo. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por nos conceder a oportunidade de lermos a tua palavra, de termos este pergaminho, esse manual de vida. Sabemos que o Senhor é um único poderoso para nos abençoar, para nos renovar, para nos transformar e nos fortalecer. Dai-nos coragem, Senhor, para seguirmos adiante. Dai-nos força, dai-nos sabedoria. E este homem e esta mulher que se encontra cabisbaixo neste momento, que venha receber o vigor, Senhor, o vigor do Espírito Santo, o vigor da graça, a misericórdia vinha repousar sobre essa pessoa que está enferma no hospital, acamada. Essa pessoa que vem aí, meu Deus, está aí para fazer uma cirurgia. Oh, meu Deus, entra com providência e transforma esta pessoa em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia e glória a Deus. Amém, e amém, e amém. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Denilson Veriato. Denilson Veriato, estou contigo, hein? Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente esse evangelista aí que tem feito uma grande obra. Você aí que curtiu esta mensagem, não esqueça de dar o seu like, apertar o joinha, né? E compartilhar com outras pessoas para que cheguem em mais pessoas o evangelho. Não por mim, não pela essa lata aqui, né? Essa face aqui feia, mas sim pela palavra de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, para que essa palavra possa chegar em mais pessoas. Então, dá um like, compartilhe, que assim o YouTube vai entender, o Instagram, o Facebook vai entender que essa mensagem é relevante. Então, fique com Deus e que Jesus te abençoe. Amém.